Bom dia, aqui é o Delegado Reinaldo Reis gravando mais um vídeo para o meu canal no YouTube, Delegado Reinaldo Reis. Hoje, sábado 13/3/2021 e ainda são 11 horas da manhã. Porém, eu dou boa noite, boa tarde a quem for assistir esse vídeo em outro momento. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma sugestão de uma estudante, né? Eu acredito que esteja estudando para delegada, é uma escrivã de polícia, a Ju, lá de Vilhena, e ela mandou uma sugestão para mim, pedindo para eu falar um pouco sobre a progressão de regime de cumprimento de pena à luz da Lei 13.964 de 2019, o famigerado, o falado pacote anticrime. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco dessa como ficou a progressão de regime e seus detalhes com o advento do pacote anticrime. Primeiramente, como que era na época lá que eu estudava para concurso? Era da seguinte forma: 1/6 para o crime comum, 2/5 para o crime hediondo réu primário, 3/5 para crime hediondo réu reincidente. Essa era a regra. Três frações de pena, cumpriu aquela quantidade de pena e cumpriu o critério subjetivo também lá, o bom comportamento carcerário, podia progredir de regime. Essa era a regra, 3 frações de pena e o critério subjetivo. Hoje mudou para ficar mais fácil para o concurseiro. São 8 regras agora, de 3 foram para 8. Na minha época, teve uma DIN de 2006 que mudou o cumprimento de pena também. Inclusive, essa questão foi da minha questão discursiva na OAB em 2011, quando eu fiz a OAB em 2011 e passei na OAB, né? Uma das questões era sobre como seria a progressão de regime de 2003 a 2011. Daí você tinha que falar da lei que vedou a progressão para crimes hediondos. Daí veio uma DIN em 2006 que considerou inconstitucional a vedação da progressão de regime para crimes hediondos. Daí crimes hediondos ficou um período usando a regra do crime comum, 1/6. Depois veio uma lei em 2007, essa lei de 2007 que estabeleceu os 2/5 e os 3/5 para a progressão para crimes hediondos. Porém, hoje nada disso vale mais. Hoje o que vale é as alterações promovidas pelo pacote anticrime. A primeira alteração no pacote anticrime que a gente tem que ter conhecimento e talvez a mais fácil. Antes, o réu era condenado, daí ele era condenado por vários crimes, ia lá para a execução, o juiz da execução unificava as penas, viu a quantidade de pena que ele tinha para cumprir, e ele ia cumprir efetivamente apenas 30 anos. Os benefícios, progressão de regime, livramento condicional, ia depender da pena total. Mas com a unificação das penas, ele cumpriria em média só 30 anos. É o caso do Fernandinho Beiramar, ele já estava pronto para sair já, só que daí foi condenado pelos crimes, daí unificou novamente. Hoje não é mais 30 anos, hoje são 40 anos de necessidade de cumprimento de pena. A gente tem 3 regimes de cumprimento de pena, seguindo nossos tópicos aí. O regime aberto, o semiaberto e o fechado. O mais gravoso, o fechado. O fechado deve se cumprir em penitenciário de segurança máxima ou média. O semiaberto, ele deve ser cumprido em colônia agrícola ou penal. É um regime mais brando. Ele fica na cela à noite e durante o dia passa trabalhando ou lá na colônia industrial ou na colônia agrícola. Pode ser uma indústria, pode ser uma fazenda, ele passa lá. Tem algumas dessas no Brasil, mais difícil. E o regime aberto, ele passa o dia trabalhando ou roubando, né? Alguns passam o dia roubando e volta para dormir na casa de albergado, volta para dormir no presídio. Então são esses 3 regimes que há. E há a progressão de regime. Conforme conforme o apenado
ele cumpre um tanto da pena e cumpre o requisito subjetivo, ele tem que cumprir o requisito subjetivo e o requisito objetivo. Eu já vou falar o que é cada um. E daí ele pode progredir de regime. Ele não pode progredir de regime per salto. Tem uma expressão em latim chamada per salto. Ele não pode pular um regime para o outro. O STJ veda isso, é a súmula 491 do STJ. Proíbe a progressão de regime per salto, ou seja, pular um regime. Então, se ele está no fechado, ele progride para o semiaberto, do semiaberto ele progride para o aberto. Não pode pular essa fase. Isso é entendimento simulado do STJ. Agora, vamos lá. Requisitos. Requisito objetivo, requisitos primeiro subjetivo para a progressão de regime. É o bom comportamento carcerário. Teve o bom comportamento carcerário, pode progredir de regime. E o critério objetivo. O critério objetivo é o tempo de cumprimento de pena. Ele tem que cumprir certa fração da pena para poder progredir de regime. Tem uma exceção? Tem. O juiz, por decisão fundamentada, pode exigir o exame criminológico. O que é esse exame criminológico? É um exame profissionais, psicólogo, psiquiatra e assistente social. Eles vão fazer um exame nesse apenado e decidir se esse apenado pode progredir de regime. Isso é o exame criminológico. Mas tem que ter manifestação do Ministério Público e manifestação da defesa e o juiz decidir fundamentadamente. Agora vamos para a parte que mais mudou, que o pacote anticrime fez a maior mudança. Eram 3 regras, agora são 8. E cada situação de crime há uma regra. Então, primeiro, a gente tem que ter ideia que a gente vai falar aqui, convencionar para estudar essas frações de tempo, que a gente vai falar em crime comum sem violência, crime comum com violência, crime hediondo ou equiparados e crime hediondo e equiparado com o resultado morte. Tá ok? Quando eu falo sem violência ou grave ameaça. Mas eu vou convencionar que fala só sem violência. Mas é o crime comum sem violência ou grave ameaça, crime comum com violência ou grave ameaça, crime hediondo e crime hediondo com resultado morte. São 4 situações. E a gente vai considerar a primariedade e a reincidência para entender bem como se dá a progressão. A progressão, a partir de 2019, com a entrada em vigor em 2020 do pacote anticrime, ficou assim, ó, 16%, o apenado tem que cumprir 16% da pena para o crime comum sem violência. Um crime comum e sem violência, ele tem que cumprir 16% da pena para progredir de regime. E 20% se o crime for sem violência, porém o réu for reincidente. Okay? Então, os primeiros percentuais, 16 e 20, para os crimes sem violência. 16 para o réu primário e 20 para o reincidente. Lembrando que a reincidência necessita de condenação transitada e julgada. Nosso maior santo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não é reincidente. Se ele for preso agora e condenado por outro crime que ele venha a cometer, ele não vai ser considerado reincidente, ele vai ser considerado primário. Por quê? Porque a decisão dele não transitou em julgado ainda. Então ele é considerado primário. Tá ok? Vamos seguir aqui. 25% para quem cometer crime comum, for primário e o crime tiver violência ou grave ameaça. Houve violência ou grave ameaça e é crime comum, um roubo simples, uma lesão corporal grave, então entra no caso do réu primário e crime com violência. 25%, vai ter que cumprir 25% da pena.
30% se reincidente em crime com violência. Daí eu tenho que falar aqui, mas é reincidente específico em crime comum com violência. A lei não fala isso, não está aqui na lei a reincidência específica. Não necessita ser específico daquele crime, pode ser qualquer crime comum com violência, mas tem que ser reincidente em crime comum com violência. Tá ok? Já eu explico por que disso. Então, 25% crime comum com violência, 30% crime comum com violência, ser reincidente. Então, a gente já tem 3 patamares, 16, 20, 25, 30. Vamos agora para 40%, crime hediondo. Crime hediondo equiparados, réu primário, 40%. Tá ok? Lembrando que aqui eu já vou falar já. Existe o tráfico de drogas privilegiado. O tráfico de drogas privilegiados não é considerado equiparado a hediondo. A gente tem 3 crimes equiparados a hediondos. Regra, o mnemônico para a gente não esquecer, TTTT, 3T. Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura são equiparados a hediondos. Mas a gente tem que lembrar que o nosso STF já consolidou o entendimento e agora está na lei que o tráfico privilegiado, aquele coitadinho que leva a droga para o seu filho, leva a droga para os seus familiares, leva a droga para a criança na porta de escola, ele tem direito a tráfico privilegiado preenchendo 4 requisitos. Eu vou fazer um vídeo falando o que é o tráfico privilegiado, tá ok? Isso também pode ser que caia bastante em concurso. Então a gente falou que 40% réu primário em crime hediondo e tem que ser específico. 50%, agora uma fração de 50%. Quem que vai ter que cumprir 50% para progredir de regime? O réu primário em crime hediondo com resultado morte. Então, se for um crime hediondo com resultado morte, e é réu primário, vai ter que cumprir 50% da pena. Um exemplo, latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte, é um crime hediondo com resultado morte. O chefe, quem comanda a organização criminosa. Quem comanda a organização criminosa também, e a organização criminosa tem que ser para cometimentos de crimes hediondos. Também vai ter que cumprir 50% da pena para progredir de regime. E também quem for condenado por formação de milícia privada. O miliciano também tem que cumprir 50% da pena. 60% reincidente em crime hediondo. Reincidente em crime hediondo vai ter que cumprir 60% da pena. E 70% da pena, o último patamar, o patamar mais gravoso, reincidente em crime hediondo com resultado morte. Não precisa ser o crime da mesma natureza, mas precisa ser reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. Está na lei? Não está na lei. Então, a gente para fazer essa interpretação, é claro que os tribunais podem vir com um entendimento diferente, a gente vê que os tribunais aqui ali muda de entendimento, mas qual que é a ideia aqui? A aplicação do princípio da legalidade, a gente só vai usar o que está na lei, e um entendimento sempre mais favorável ao réu, em dúbio pro réu. Por isso, o entendimento dessa reincidência específica. Daí, a gente tem 8 casos, e pode haver o cruzamento. E se ele cometeu crime com grave ameaça e for crime comum? Se ele cometeu crime hediondo com resultado de morte e é reincidente em crime comum sem violência? Vai ser entendimento restritivo sempre em benefício do réu. Vai aplicar o patamar mais brando, melhor ao réu. Entendimento, então, do indúbio pro réu e princípio da legalidade. Estamos no Brasil, o réu é sempre o coitadinho. O criminoso aqui é o coitadinho. Devemos tratar ele com carinho. Tá ok? Então devemos sempre pensar nessa situação. Uma mudança ainda na progressão de regime, falta disciplinar grave, interrompe o prazo para
a aquisição da progressão de regime. O réu cometeu uma transgressão disciplinar grave lá no presídio, e então ele vai ter interrompido o prazo. Ele já tinha percorrido um tanto do prazo. Interrompeu, o que significa interromper? Volta do zero. Volta do zero. Então a gente tem duas caras: suspensão de prazo e interrupção de prazo. Suspensão de prazo, eu travo o prazo, e quando eu voltar a contar, eu volto a contar da onde eu parei. Interromper, eu paro de contar o prazo e volto no zero. Então a transgressão disciplinar grave, eu interrompo o prazo. E daí, quando voltar a contar, vai voltar a contar da pena remanescente. Vamos lá, ele foi condenado a 10 anos por formação de milícia. Então ele precisaria cumprir 50%. Ele cumpriu 2 anos, cometeu uma falta grave. Ele perdeu esses 2 anos, zerou. Vai começar a contar de 8 anos agora. Então, ele precisaria completar mais 3 anos, vai começar de 8 anos, do zero de novo, 50%, 4 anos. Situação mais gravosa para o réu, está na lei isso. Falei também do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, que na verdade não é um tráfico privilegiado, é um tráfico com diminuição de pena. É uma tecnia aí da lei que fala em tráfico privilegiado, mas é um tráfico com diminuição de pena. Ele não é equiparado a crime hediondo, tá ok? E lembrar que a decisão judicial sobre a progressão de regime, ou o Ministério Público e a defesa tem que se manifestar obrigatoriamente. Com isso, eu termino aqui essa explanação sobre a progressão de regime com um olhar para o novo pacote anticrime. E não esgotei o tema. Quem quiser ir para o concurso precisa assistir esse vídeo, precisa acompanhar e precisa ler a lei e ter em mente esses dois princípios: o princípio da legalidade em lucro pro réu. Vai lá no meu canal, Delegado Reinaldo Reis, no meu Facebook, Reinaldo Vicente dos Reis, ou no meu Instagram, Delegado Reinaldo Reis. Acompanhe nossos vídeos, deixe seu like, deixe sua opinião e nos ajude aí a continuar fazendo esses vídeos e trazendo sempre um pouco de informação, principalmente aos concurseiros. Muito obrigado, pode desligar o vídeo.